Antes de explicar exatamente quais gráficos usar e como criar cada um deles, vale a pena ter uma pequena conversa sobre quais dados a gente vai precisar usar para criar esses gráficos. A primeira escolha que você tem que fazer é sobre qual aba usar. E no nosso caso, a gente vai utilizar a aba de escolha de dados. A gente poderia utilizar outras abas e, consequentemente, outros dados e informações. Nesse caso, eu quero utilizar a aba de escolha de dados. Não tem muito mistério, basta você escolher uma célula da sua tabela e usar o atalho de criação de gráficos que você terá uma nova aba com o gráfico dessas informações. Esse atalho de teclado é a tecla F11. Eu vou falar sobre ela de maneira mais profunda depois. Você vai perceber que o primeiro problema que a gente vê nesse processo é o fato de que o total ele está muito maior do que todos os outros meses. Isso ocorre porque tudo dentro de um gráfico é relativo. Então, todos os valores dos meses são relativos. E como o total é uma soma de todos esses meses, a gente tem ele num valor muito maior do que tudo que a gente tem aqui na planilha. Então, a gente vai precisar entender que nem sempre, quando a gente está criando um gráfico, a gente vai querer utilizar todos os dados dessa tabela. Justamente por isso, todos os dados incluem o total e a gente não quer o total. Então, para corrigir isso, a gente vai ter que selecionar as informações que a gente quer que apareçam no gráfico. Para isso, basta você selecionar todas as células do seu gráfico, não incluindo os totais. Então, eu vou deixar de marcar aqui a coluna O e também vou deixar de marcar a linha 9 aqui. Pronto, eu tenho todos os valores já inclusos aqui. Novamente, eu vou utilizar o atalho de teclado F11 e você vai ver que agora eu já tenho um gráfico muito melhor, muito mais harmônico. Só para comparar, você percebe que a diferença é gritante. Mas aqui a gente ainda tem um problema. A gente tem as nossas legendas não marcadas. Então, as nossas séries de dados, que são essas informações que aparecem no gráfico, elas não estão aparecendo no nosso gráfico. E isso acontece porque, na hora de criar o gráfico, eu não selecionei os meus cabeçalhos. Então, mais uma vez, a gente vai precisar modificar essa seleção. Então, normalmente, se você quiser decorar, gravar, o que você precisa selecionar, normalmente são os seus cabeçalhos e todas as informações não totais do seu gráfico. Isso, obviamente, se você quiser criar um gráfico inteiro com todas as informações. Mais uma vez, eu vou utilizar o atalho de teclado F11. Ao utilizar esse atalho de teclado, você vai perceber que agora as minhas legendas já trazem as informações do meu cabeçalho, que são as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, e esses são os dados do meu gráfico de maneira geral. E a última dica de escolha de dados é que, por vezes, você pode não querer ter um gráfico com todas as informações da sua tabela. Se esse for o caso, você pode fazer uma seleção simples. Por exemplo, se eu quisesse ver um gráfico apenas do primeiro trimestre de receitas das regiões Nordeste e Sudeste, bastaria para mim selecionar Nordeste e Sudeste, janeiro, fevereiro e março, então eu fiz uma seleção pequena e utilizar o mesmo atalho de teclado F11. Você percebe que agora eu tenho só a região Nordeste e Sudeste para os meses de janeiro, fevereiro e março. Então, você consegue direcionar o gráfico que você está criando para o seu interesse de acordo com a seleção de dados que você faz. Então, conforme você escolher dados dentro de uma tabela, dentro de um conjunto de informações que você tem, você vai ficar mais próximo de ter os gráficos ideais e já prontos. Obviamente que depois você vai precisar ter todo um trabalho de edição, mas é um trabalho de edição mais simplificado, porque você já tem as informações corretas no seu gráfico.